Sejam todos muito bem-vindos. Não sei se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, eu não estou vendo, acho que está todo mundo de casa, né? Amém? Então, fique à vontade, gente, pode se sentar. Aleluia. Você que está aqui já há 7 anos, seja bem-vindo. Você que é hoje pela primeira vez, 2 meses, não importa. O importante é a gente saber que nós estamos em um ambiente favorável, que Deus tem uma boa palavra para nós hoje à noite, que nós vamos viver sempre o melhor de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero hoje agradecer em nome de Jesus, claro, fazer menção, vocês devem ter visto com certeza lá no grupo da igreja, né? Vou pedir para ficar de pé o pastor Rodrigo, Vance, Márcia, Vance, sua esposa, o Pedro, o Daniel também. Você pode ficar de pé? Você pode aplaudir a vida dessa família. Muito obrigado, viu, gente? Ó, pastor Rodrigo e Márcia, né, seus filhos são responsáveis, e eu não digo por parte, mas por grande parte de a gente estar nesse lugar hoje. Eles são as pessoas que viram em nós no começo, lá em Guaratinguetá, quando a gente chegou, coisas que nem a gente via. E uma vez eu falei, pastor, que a gente ia fazer aqui o culto do antes e o depois, ia postar a foto das pessoas, como chegou e como está hoje. Aí eu achei que para todo mundo ver como melhorou, sabe? Então tá aqui hoje uma família que tem a minha foto do antes. Tá vendo? Eu não sei se eles vão falar muito a respeito disso. Se ele falar muito, nem considera tanta coisa, tá bom, gente? Aleluia. Mas, assim, dei trabalho também, eu sei. Eu devo ter dado muito trabalho, em nome de Jesus, mas, aleluia, né? Glória a Deus. Vou deixar para eles falar, né? Aleluia. Fiquei sabendo que tem a melhor amiga da Márcia aqui na igreja também, viu? Ela falou assim, ó, eu sou a melhor amiga da Márcia, ela nem sabe, mas tá aqui, aleluia. Depois ela vai tirar uma foto com você, tá? Em nome de Jesus. Mas vamos falar sério, aleluia, o pastor está aqui, estou até com vergonha dele, mas vai dar tudo certo, amém, gente? Vou falar rapidamente, não menos importante, sobre dízimos e ofertas, para dar o maior tempo para o pastor, para que ele tenha liberdade mesmo nesse lugar, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 24 e o verso 24, aleluia. Diz assim: porém, o rei disse a Araúna, né? O rei Davi estava dizendo àquele moço: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos ou sacrifícios que não me custem nada. O contexto aqui é que o rei Davi chegou em um lugar, ele iria oferecer sacrifícios a Deus, e aí aquele moço, né, esse Araúna, disse assim: não, o Senhor é o rei, imagina, você tem aqui ó, o meu campo, você tem aqui o meu gado, pode pegar o que você quiser e pode fazer os sacrifícios. E aí o rei disse assim: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe, eu não vou oferecer a Deus algo que não saia de mim. Então eu quero dizer que o valor importa. A gente pode até ver nas escrituras que existem ofertas, né, maiores, menores, e aí que eu estou dizendo no valor monetário, mas eu posso te provar pela escritura que o valor monetário importa também, amém? Um amém, mas até lá vai ter mais, em nome de Jesus, tá bom? Abra comigo também, Marcos no capítulo 12, o verso 41, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, presta atenção nesse texto aqui. A Bíblia diz que Jesus, então, estava sentado ali diante do gasofilácio. Ele não estava observando, então, somente o quanto as pessoas depositavam, mas como elas faziam, a maneira que era feito. E aí, Jesus ainda disse que tinha algumas pessoas ali que eram muito ricas e depositavam grandes quantias. Então, ali ele já classificou um valor monetário daquelas pessoas. Mas não significa que porque a tesouraria daquele culto bombou, que foi bom o negócio. Porque o gasofilácio estava cheio, mas o coração deles vazio. Amém? A ponto de que a gente vai ver aqui, depois em alguns versos para frente, ó, vamos lá, do 42, diz assim: apareceu uma senhora lá, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém,
da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Agora entenda, Jesus aqui disse então que aquela mulher, mesmo tendo dado um valor monetário menor do que aqueles ricos, ela deu mais do que eles. Isso significa que, como Jesus estava olhando ali no gasofilácio, a maneira como eles depositavam, não só o que depositavam, na conta do céu não é só o valor que entra. Porque os ricos, Jesus já tinha dito, são ricos, ou seja, tem muito, e disse que eles depositavam grandes quantias. Aí vem uma senhora, deposita 3 moedas ou 2, esqueci ali, e Jesus disse que ela deu mais, é porque ela não colocou só dinheiro, ela colocou também toda a confiança que ela tinha. Ela depositou ali a vida dela no gasofilácio. Ela envolveu fé naquilo que ela estava fazendo. Então, Jesus disse, essa uma deu mais. Sim, a gente pode pensar que, então o valor não importa. Não, não é bem por aí. Vamos ler outro texto. No livro de João, essa história, ela é contada em 3 evangelhos. E a gente vai juntar os 3 para trazer o entendimento. João, no capítulo 12, no verso 3, diz assim, então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Entenda, adoração preenche espaço. A Bíblia diz que esse ato dela de adoração, de honra, preencheu toda a casa. Então a gente pode entender, como a gente falou na quinta-feira, em Gênesis 22, Abraão disse assim, fica aqui que eu vou subir, nós vamos adorar e a gente volta. E ali não tinha louvor, não era um culto, mas havia adoração. Como que ele ia adorar? Entregando algo. Agora, interessante é que ele sobe para oferecer algo, mas volta com uma revelação de que Deus é provedor. Então, nesse momento, a gente pode ser tendencioso a pensar que vai ser tirado de nós, quando, na verdade, Deus está querendo se mostrar provedor para a nossa vida. Então, algo que foi adorado ali, Deus, naquele lugar, no caso de Abraão, foi preenchido um espaço que não tinha. E foi preenchido o espaço dizendo, rapaz, eu posso te prover. Não vai faltar isso que você está colocando nesse lugar. Nós costumamos dizer aqui, quando a gente vai fazer algo aqui, pode até sair do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. Então, a gente viu que aquela mulher, essa adoração dela preencheu todo o espaço. Está comigo? Então, essa história também continua no livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 5, diz assim, porque este perfume, agora é o pé preto falando, o Costa Oca. Ai, para que isso, né? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ele. E agora, entenda, quando é dito isso na Bíblia, quando mostra o valor dessa oferta, a ideia não era só para mostrar o quanto Judas era ganancioso, mas era para mostrar também o valor que aquela mulher estava dando. Porque aquela mulher, gente, ela não depositou somente dinheiro, mas ela depositou honra. Algo que a gente precisa aprender sobre a honra é interessante, diz assim, ó, na obediência, abandonamos coisas proibidas, na honra, até as lícitas. Ela teria o direito de reter, mas ela decidiu entregar. Então, nós vemos a viúva pobre entregando algo que Jesus classificou como mais, mas ele disse algo interessante dessa mulher. E não estava errado o que ela estava fazendo, mesmo que pessoas estivessem dizendo, porque tudo que estava errado Jesus repreendia. Mas nessa mulher ele disse, não é para repreender essa mulher, deixa ela fazer isso. E ainda disse algo. No Evangelho de Mateus, que conta essa mesma história, ele disse algo interessante. Ele disse assim, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Para mim, esse texto aqui, pastor, é um filtro para ministro. Porque se eu me considero ministro do Evangelho e nunca citei essa mulher e nunca falei isso, eu estou com um problema. Porque Jesus disse, essa história precisa ser contada. Então, se Jesus disse que essa história precisa ser contada, significa que essa história é importante. Eu, como ministro, eu preciso entender que eu preciso libertar as pessoas da escravidão, da avareza. E também ser liberto do medo de falar de dinheiro na igreja. Por isso que eu digo que é um filtro para ministro.
A Márcia aqui, ela é se não for, é quase da supervisão doutrinária, eu vou sugerir para ela. Né? Vai licenciar ministro? Já pregou sobre essa mulher? Senão não pode, aleluia. Tem que ter, né? Quem está comigo? Outro texto para a gente fechar, diz lá, em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 2 e 3, diz assim. 2 Crônicas, capítulo 1, do verso 6 ao 7. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, naquela mesma noite. Repete comigo, na mesma noite. Na mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres, e eu te dê. A gente lembra, você é sabido de Bíblia, você sabe que Deus deu essa oportunidade para Salomão de pedir o que ele quisesse. A gente sabe o que ele pediu. Não pediu dinheiro, não pediu a morte dos inimigos, não pediu longa vida, pediu sabedoria para conduzir o povo. E aí Deus, por causa desse pedido dele, concedeu todas as outras coisas que eram o que as pessoas eram as mais pedidas, né? Se eu posso dizer assim, né? Dos mais pedidos, sempre tem os mais. E Deus disse, porque você não ficou com os mais, eu vou te dar todas as coisas. Você pediu sabedoria para conduzir. Você pediu algo em razão de um propósito. Quando o pastor Rodrigo disse hoje muito bem pela manhã, eu aconselho você a dar uma olhada lá no culto do Fortalecendo a Visão. A prosperidade vem, mas ela vem para um propósito. E eu não estou querendo aqui, com esse texto, classificar que aqui oferta de 1000, então agora o seu pedido vai ser atendido. Oferta de 10, quem sabe, entra no final da fila. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é, quando nós definimos honra, e honra significa algo de valor, alguma coisa acontece, uma virada de chave, quando a gente coloca mais alguns dígitos nas ofertas. Quando a gente faz algo além do mínimo. E eu não quero aqui medir, porque cada um vai saber o quanto é que pode ir para se tornar honra. Para a viúva pobre foi 3 moedas. Para a outra foi 1 ano de salário. Quem está comigo? Se você precisa de um envelope, você pode levantar as mãos, os diáconos vão passar, ali no fundo tem a Aline. E antes eu quero falar algo para você, de uma instrução que a gente vai ter a partir de agora. A gente sabe nesse lugar, pode olhar aí o envelope que a gente não tem mesmo o nome, né, para você colocar, porque esse é um momento, gente, em que não cabe ninguém, é entre você e Deus. E como nós ainda, como congregação da Igreja de Guaratinguetá, não temos ainda um CNPJ próprio, por conta disso não temos a conta, a gente sabe, a gente já tem isso como costume, de todas as vezes que a gente usa o Pix para fazer os nossos dízimos e ofertas, a gente tem o costume de mandar para a Aline. Mas a gente não manda para a Aline porque ela quer saber, ela é curiosa. Não, a gente manda para ela para que a gente possa classificar e direcionar e saber de onde são esses recursos, para saber se é de Moreira César ou é de Guaratinguetá. E então agora, para facilitar essa administração, agora a igreja de Moreira César tem uma conta, aleluia, posso ouvir um glória a Deus? E aí você pode fazer nesse e-mail que está aí, verbomoreiracesar@gmail.com. E então vai direto para a conta da igreja de Moreira. Sendo assim, não precisa, quem fizer nesse e-mail, nem enviar mais o comprovante para a Aline. Porque daí já vai saber lá que é da igreja de Moreira. Está comigo? A gente pede só para que você envie, como eu disse, repito, não porque ela quer saber, mas é para que a gente possa classificar o que é de um e o que é de outro. Se você fizer pelo CNPJ da igreja de Guaratinguetá, envie para ela para que a gente possa direcionar esses recursos para a igreja de Moreira. Mas se não, e eu aconselho você a já salvar isso no seu aplicativo do banco, pode fazer pelo e-mail, que daí você não precisa nem mais mandar o comprovante para ela. Tá comigo? Não vai faltar, gente. Próxima vez que o senhor vier aqui, crê com a gente que vai ter o telhado da lateral já. A gente já vai partir para as salas lá no fundo, em nome de Jesus Cristo, viu? E eu creio de verdade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero... Você pode ficar de pé, o grupo de louvor vai cantar mais uma canção. E a gente vai trazer, aleluia, com alegria. Pai, obrigado por aumento, por provisão, por tudo que o Senhor tem para fazer, Pai, em nós e através de nós. E nós nos compromissamos, Pai, de ser fiéis a tudo aquilo que chegar nas nossas mãos. Muito obrigado, Pai, por esse tempo favorável, pelo mais e porque a gente sempre vai poder dizer, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode trazer para cá.
Aleluia. De novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, em nome de Jesus, amém? Ainda em pé, quero chamar o pastor para cá. Vem para cá, pastor, por favor. Se a Márcia quiser cantar um corinho, pode vir também, Márcia. Aí você... então tá bom. Eu falei, falo de novo, falo quantas vezes for preciso. Para mim é uma grande honra, pastor, receber vocês aqui, porque, de fato, o senhor viu a gente, eu poderia dizer cru, e eu não estou dizendo nem que está pronto ainda, né? Mas você viu, você comprou na planta, é verdade, viu, pastor? Você comprou na planta, não sei quanto está valendo ainda, né? Aleluia. Então, se alguém tiver bravo comigo, gente, ó, resolve com o pastor depois, tá bom? Que a culpa é dele. A culpa é dele, viu? Mas, pastor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Fique à vontade, viu, pastor? Você está em casa. Pastor Rodrigo, faz tempo que a gente está esperando ele aqui, gente. A gente tinha combinado com ele de vir para cá, um culto antes da pandemia, e aí entrou a pandemia, eles não puderam vir, foram para São José, e graças a Deus, calhou hoje de ser esse dia. E hoje pela manhã o pastor José Roberto orou por eles e disse sobre uma unção nova sobre a vida de vocês. Vocês estavam na plataforma de lançamento, e ele disse que na plataforma de lançamento vocês estavam recebendo algo novo, e nós temos hoje o privilégio de logo em seguida de receber algo novo. Ele veio para cá. Desculpa São José, aleluia, né? Aleluia, mas hoje ele é nosso, em nome de Jesus. Ô, gente, boa noite. Que privilégio, que alegria poder estar junto de vocês essa noite. Vocês não sabem o quanto que para mim é gratificante estar aqui, né? É algo que realmente nós vimos nascer. É como a gente conversava aqui na sala, é como você sair por um tempo, ver nascer, sair por um tempo e voltar e ver o quanto cresceu, o quanto se desenvolveu, não é? E talvez você que chegou agora não tenha a dimensão do que essa igreja ela se tornou, não é? E eu vim exatamente essa noite para marcar algumas coisas. Deus falou comigo em alguns detalhes, e as unções elas são diferentes, amém? São diferentes. E essa noite vai ter uma unção um pouquinho diferente sobre sua vida. Eu conheço Romeu e Maria há bastante tempo. E eu sei da unção pastoral, muitas vezes, que opera sobre a vida dele, não é? E essa unção pastoral, ela é maravilhosa, não é? É uma unção que vem, tira os carrapichos, né? Tira um por um, né? Traz amor e carinho. E não que a unção que está sobre a minha vida não tenha isso, amém? Mas eu queria que você entendesse que você não está em qualquer lugar. E que você não foi chamado ou colocado aqui para qualquer coisa. Nós estamos estabelecidos e unidos com um propósito. Sempre vai existir um objetivo. E se você ainda não entendeu isso, essa noite você vai entender. Tá bom? Então eu queria que você se situasse onde é que eu vou caminhar, que você recebesse tudo primeiro, deixasse a unção molhar a sua vida, e depois você tire as suas conclusões na hora que você chegar em casa, porque o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Então se abra, deixa a palavra chegar até seu coração, deixa a instrução de Deus chegar até você, porque eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus falou comigo, e isso é para você. Vai vir sobre os dois, mas é para você, porque a unção escorre pela barba e molha aqueles que estão debaixo. Debaixo. A unção não molha qualquer um. Vamos começar já? A unção não molha qualquer um. A unção molha quem está debaixo. Porque se você não estiver debaixo, você está longe. E a unção não molha aquele que está longe. A unção só molha aquele que está perto. Amém? Então vai ser uma noite maravilhosa, eu tenho certeza disso. Aquilo que nós vivemos num tempo com um departamento de jovens, com tantos desafios, né? A gente nem sabia o que iria acontecer na nossa vida, nem para onde a gente iria, e olha o que Jesus fez. Eu acho maravilhoso essa sua ideia, Romeu. Eu vou copiar a sua ideia.
Eu vou fazer isso lá em São José dos Campos. Vou pôr assim, ó. Olha o jeito que você chegou aqui. Olha aqui. Olha o jeito que você está. Olha, eu vou lá de cá agora. As pessoas se esquecem. Elas se esquecem. E a gente não pode se esquecer daquilo que Deus fez conosco. Amém? Pode se assentar. Muito obrigado. Obrigado, gente. Maravilhoso, viu? Obrigado. Eu tenho 2 textos no meu coração como base, e a gente vai fluir em cima desses 2 textos, e vamos deixar Deus caminhar em cima disso, amém? Queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 12. Êxodo 24, verso 12. Você abriu? Você achou? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, Pai amado, pela tua palavra. Ela é a verdade sobre a nossa vida, Pai. Não importa, Pai, o que nós achamos, pensamos, o que importa é o que a tua palavra diz, Pai amado. Nós estamos aqui para cumpri-la exatamente da forma que o Senhor deseja, Pai amado. Por isso eu oro para que o ensino dessa noite, Pai, a unção que vai vir sobre esta igreja, que todos aqueles que estão aqui possam receber dela, Pai amado. Eu não sei qual é a condição de cada coração aqui essa noite, Pai amado, mas uma coisa eu sei, foi o Senhor quem me trouxe aqui, Pai. E se o Senhor me trouxe aqui, foi porque aquilo que o Senhor inspirou o meu coração a ensinar, é porque existem pessoas, Pai, que precisam receber dessa unção, desse ensino, dessa palavra, Pai amado. Por isso eu oro para corações abertos, Pai, disponíveis a receber da Tua palavra e da Tua unção, Senhor. Porque a palavra, ela só pode frutificar em corações que estão disponíveis e abertos, Pai. Porque se a palavra cair em meio aos espinhos, não vai frutificar, Pai amado. Se ela cair em solo infértil, ela não vai multiplicar, Pai. Se ela for sufocada, ela não vai multiplicar, Pai amado. Por isso eu oro por corações disponíveis e corações de solo fértil, Pai, que vão receber da Tua palavra e vão multiplicar 30, 60 e a 100 por um, Pai. Nós te damos graças, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você está aqui, gente? Dá um glória de vez em quando, que você anima o pregador. É bom, amém? Êxodo 24, capítulo 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés. Deus vai falar, é importante? É ou não? É, Deus vai falar, é importante. Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés como Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido uma nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Bom, é um texto muito conhecido, provavelmente você já ouviu muitas ministrações sobre esse texto, mas eu vou trazer para você aquilo que Deus inspirou no meu coração essa noite. Quando nós olhamos aqui e nós vimos o coração de Josué, eu não quero focar em Moisés, eu não quero focar em Arão, eu não quero focar em Ur, eu quero focar em Josué. Porque Josué, ele estabeleceu uma unidade, uma união com Moisés e com Deus. Aquilo que a palavra fala sobre permanecer 40 dias e 40 noites num determinado local, separado, eu acredito que hoje poucos fariam, ok? Fidelidade é algo que está escasso no mercado. Fidelidade é algo que as pessoas elas têm receio muitas vezes de pregar e ensinar, porque o povo está tão cheio de milindre, o povo está tão cheio de desculpas, que quando você prega fidelidade, as pessoas acham que a gente está querendo tomar conta, marcar o gado. E não significa, fidelidade não significa marcar o gado.
Fidelidade não significa querer roubar as pessoas. Fidelidade é algo que é estabelecido por Deus no nosso coração, porque fidelidade sai de nós. Fidelidade não vem para nós, sai de nós. As pessoas, elas querem receber fidelidade, elas querem receber obediência, elas querem receber honra, elas querem somente receber, mas essas coisas saem de nós. Elas precisam sair de nós, porque senão, se isso não sair de nós, a gente não entendeu a palavra. Talvez a gente precise se converter de novo. Talvez a gente precise pedir perdão para Deus, falar, Senhor, eu entendi errado, vou começar de novo. No computador, às vezes, de vez em quando, antigamente, quando na internet de escada dava problema, se tirava tudo da tomada, né, desconectava tudo para ligar de novo, para ver se funcionava. Às vezes a gente tem que passar por uma situação dessa. Eu fico imaginando, amado, alguns crentes, eu sei que aqui não tem isso, só lá em São José dos Campos. Eu fico imaginando alguns crentes com alguns posicionamentos, se Deus pedisse aquilo que ele pediu para Josué. Opa, vou embora não, gente, fecha as portas aí. Deus está falando aqui. No dia de hoje, amado, seria já um absurdo, eu garanto aqui, sem dúvida nenhuma, 100% de nós aqui, já seria um absurdo pedir 40 dias e 40 noites para você. Pastor, 40 dias, 40 noites eu trabalho. E meus filhos, minhas coisas, E talvez aqui comece a divisão, ou a separação, divisão muito ruim, mas a separação dos meninos, dos homens. E me entenda homens no sentido daqueles que estão disponíveis para Deus, homens e mulheres. Pessoas. Porque muitas vezes, nós somos obedientes em determinados pontos, daqueles pontos que nos interessam, mas deixamos de lado, talvez, pontos que sejam importantes. E 40 dias e 40 noites, Josué não fez nada. A palavra não diz aqui. Josué ficou 40 dias e 40 noites na internet, olhando o celular. Josué ficou 40 dias e 40 noites lá, fazendo comida, esperando Moisés voltar, assando peixe. Mas uma coisa a gente pode tirar de conclusão: ele viu a glória de Deus. Você já viu a glória de Deus? 40 dias e 40 noites perto da glória de Deus. Ele subiu com Moisés, Deus chama Moisés por meio da nuvem, mas é mais ou menos assim, estou aqui, a nuvem está aqui e eu estou aqui. Moisés está ali falando com Deus e eu estou aqui, só. 40 dias e 40 noites. Agora, eu imagino, o povo tinha medo da glória de Deus, quando o povo via do pé do monte. Eu imagino que você, perto dessa glória, talvez o temor fosse um pouco maior. Nem por isso Josué correu, nem por isso Josué reclamou, nem por isso Josué falou assim, Moisés, você vai ficar aí, eu vou descer. Não, ele decidiu permanecer 40 dias e 40 noites próximo da glória de Deus. E eu tenho certeza absoluta que depois dos 40 dias e 40 noites próximos da glória de Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Nós carregamos Deus. Será que isso não é suficiente? Talvez nós carregamos Deus, mas não fazemos conta da presença dele. Talvez a gente carregue, como esse copo. Carregando. Eu estou com sede. Está disponível para eu beber. Mas eu não usufruo. Eu carrego. Se nós tivéssemos a consciência de quem nós carregamos,
se nós tivéssemos consciência da presença manifesta de Deus, se nós tivéssemos consciência daquilo que nós temos dentro de nós, nosso comportamento seria outro. Não, nosso comportamento seria outro. Se a gente ficasse pelo menos um dia, não vou dizer 40, mas um dia, não precisava nem ser um dia, uma noite, mas um dia, com essa consciência da glória de Deus, meu Deus, seria muito diferente. Muito. Nós estamos focados nos nossos problemas, nas nossas condições. E se você for olhar para a palavra, foi exatamente isso que aconteceu. Porque o povo, quando estava lá embaixo, se sentiu esquecido. Moisés foi para lá, sei lá o que aconteceu com Moisés. Ei, Arão e Ur, vamos fazer alguma coisa aqui para a gente, porque nós estamos sem direção. Nós precisamos de uma direção, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque todas as vezes que nós nos colocamos no centro, nós arrumamos um problema. O centro da palavra é Deus. Na nova aliança é Cristo. E todas as vezes que nós colocamos Cristo no centro, nós nos movemos na direção dele. Agora, quando nós colocamos a gente no centro, a gente se move para nós mesmos. 40 dias, pastor? Pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar 40 dias? Pastor, um dia? Eu tenho que ter comunhão com Deus um dia. Não, a gente carrega Deus. A gente tem comunhão com Deus constantemente, 365 dias por ano. Tem gente aqui que já tem 50 anos de idade. Imagina, 50 anos, você carregando Deus. E qual foi a influência dessa glória que habita em você? A gente não consegue ficar 5 minutos sem olhar o celular. Já parou para pensar nisso? Nós estamos sentados, mas inquietos. O que você está fazendo? Nada. Se nós tivéssemos a consciência da presença de Deus 24 horas por dia, nós estaríamos conectados com Ele. Admirando somente a sua glória. Obrigado, Senhor. O Senhor não desistiu de mim. Ainda eu era pecador e o Senhor veio atrás de mim, Pai. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tua palavra. Eu fui salvo, fui redimido, fui resgatado. Sou abençoado. Mas muitas vezes estamos no canto choramingando. Não. A solução está dentro da gente mesmo. Deus habita em cada um de nós. E quando houver alguma necessidade, nós temos a quem recorrer, porque foi uma promessa de Deus que Ele falou, que jamais nos abandonaria. Não é pela nossa beleza, não é pela nossa inteligência, não foi porque a gente se encontrou fazendo alguma coisa, mas foi porque a graça encontrou as nossas vidas. Não é por merecimento, não é por beleza, não é por inteligência, é um coração disponível. E eu vou dizer para você, no mesmo livro de Êxodo, quando Êxodo capítulo 17, é um pouco antes de Josué vivenciar este momento de ser pedido ou solicitado 40 dias para ele, antes um pouquinho de Êxodo 17, eu quero ler Êxodo 33 para você, para também situar você. Eu li para você agora há pouco Êxodo 24, certo? E vou ler para você agora Êxodo 33, no verso 10. Diz assim, aqui fala a respeito de Moisés, quando Moisés saía da tenda, Moisés iria ter um momento com Deus, e Josué estava junto de Moisés. E aí no verso 10 diz assim, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda.
ele tinha tido uma experiência com Deus, ele tinha ficado 40 dias e 40 noites próximo da glória de Deus, e Moisés, quando se movimentava, ele sabia que Moisés iria falar com Deus face a face, porque ele já tinha vivido aquele momento, e a palavra diz que Josué não se apartava da tenda, porque ele sabia que todas as vezes em que Moisés estava com Deus, ele poderia, mesmo que à distância, desfrutar da glória de Deus. Provavelmente Josué já servia Moisés antes de sair da terra do Egito. Provavelmente já existia alguma relação. Josué saiu da terra do Egito ele tinha por volta de 40 anos. Alguns estudos falam a respeito de 40 anos, ele tinha 40 anos de idade quando saiu da terra do Egito. Já servia provavelmente Moisés, já tinha vivido muitas situações com Moisés. Passa por experiências com a presença do Senhor. Viu uma série de coisas, milagres acontecendo, o povo saindo. E no livro de Êxodo, aí, no verso 17, fala assim, Êxodo 17, capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué. Então, presta atenção. Começou a se estabelecer uma batalha, uma guerra, e agora Moisés pede para Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, ele pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos, firme até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo, a fio de... Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Aqui começa minha ministração. Se o seu pastor pedir para você ir para a guerra, você vai fazer o quê? Eu falei para você que nós vamos separar os meninos dos homens hoje. Fidelidade a gente não compra na padaria. E aqui a fidelidade, nós somos muito bons, muitas vezes, em dizer que somos fiéis a Deus, né? Somos ou não? Não, pastor, eu sou fiel a Deus. A Deus eu sou fiel. Então tá bom. Vamos tirar um pouquinho de cima do pastor? E se Deus pedir para você ir para a guerra? E eu vou dizer para você, aqui a palavra deixa bem claro, que em alguns momentos, quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Teve morte. Teve gente que morreu. Josué foi enviado para fazer algo. Debaixo da direção de Moisés. Ele sabia que Moisés tinha uma relação com Deus. Ele sabia que Moisés era parceiro de Deus, falava face a face com Deus. E ele sabia que a partir do momento que ele pedisse algo, era Deus pedindo algo para ele. Será que nós temos a capacidade de desenvolver essa fidelidade? Rapaz, eu estou diante de um casal que não correu daquilo que foi pedido para eles. Porque quando eles vieram para cá, não tinha nada disso aqui não, gente. Não tinha ar-condicionado, não. Não era bonitinho, não, todo arrumado, não. Não tinha nem gente.
Eu vou cantar o que a gente cantava lá em São José, tá? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada não. Agora, eles decidiram obedecer ou ser fiel debaixo da direção de um homem de Deus. Será que nós temos a capacidade de sermos fiéis a esse ponto? Ou será que nós estamos vivendo a palavra como Zé Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente vai vivendo a vida e a gente vai deixando o evangelho ficar meio raso, o evangelho ficar meio solto. E a gente vai deixando a palavra, ela perder o poder que ela carrega. Porque o poder da palavra está nisso: fidelidade, obediência, santidade, honra, comunhão com Deus. O evangelho, amado, não está aqui para dar carro para você. O evangelho não está aqui para dar dinheiro para você. Essa é uma cultura muito rasa. Essa é uma cultura do Ocidente. Porque se você for pregar a palavra lá na minha terra, sabe onde é a minha terra, né? Se você for pregar a palavra lá no Oriente, eles não estão nem aí com prosperidade. Eles já são prósperos, eles já carregam isso. É deles. Isso é cultural. Mas eles vão olhar para a palavra com honra. Lembra do samurai? Lembra? Samurai? Lembra? Você lembra? Não, amado. Se alguém vai contra a figura, a autoridade, existe um peso de honra que se carrega. Existe um peso de fidelidade que se carrega. E eu vou dizer para você, como o Romeu falou, eu conheço esse casal há muito tempo. Romeu era careca, cavanhaque, cara de mal. E tem uma coisa, eu vou até entregar ele aqui essa noite, gente. Tem uma coisa que ele falou comigo uma vez, eu não sei nem se ele vai lembrar. Nós morávamos na Vila Paraíba, lá em Guaratinguetá, na Casinha Azul, e o pastor Zé Roberto chamou ele para trabalhar na tesouraria da igreja. Meu Deus do céu. Esse menino ficou preto, azul, amarelo, branco, cor de abóbora. E ele sentado, nós dois sentados no chão do quarto. Nós dois lá sentados, eu não sei lá o que eu estava fazendo. Nós dois lá sentados conversando. E ele falou assim: pastor, mas eu vou ter que pagar todas as contas do pastor Zé? Falei: calma, rapaz. Deixa as coisas irem acontecendo devagar. Porque a partir do momento que Deus chama, Deus está olhando o nosso coração. Deus está olhando a integridade do nosso coração. Josué não foi colocado nessa batalha à toa. Josué vem de uma linhagem de guerra. A família dele vem de uma linhagem de guerra. Deus sabia aquilo que ele havia vivido, sido ensinado. Assim como Deus conhece você. Deus sabe de onde você vem, daquilo que você viveu, aquilo que aconteceu com você. A gente só precisa alinhar o coração. Há alguém que deseja o seu crescimento, o seu desenvolvimento, estabelecer a palavra no seu coração. Sim, nós temos o Espírito Santo, ele pode nos ensinar a todas as coisas, mas você sabe que a ovelha é cega? Não enxerga direito. Ovelha vai precisar de pessoas que vão conduzi-las, que vai sim tirar os carrapichos, que vai sim muitas vezes usar o cajado, vem mais para cá, vai mais para lá, você está vindo para o lugar errado, que vai emitir uma voz e você vai reconhecer, você vai dizer: esse é meu pastor. Ah, mas eu não me ligo a ninguém, ninguém, porque eu sou autossuficiente. Vai morrer seco.
Me acha na Bíblia aqui alguém que viveu sozinho. Davi estava dentro da caverna, o que Deus fez? Sai daí, ô seu infeliz. Um monte de gente foi atrás dele lá, só gente boa. Só gente boa. Endividado, sem vergonha, engrenado com nada. Mas saíram de lá como? Saíram de lá diferente. Nós tínhamos um grupo que chamava Os Valentes. Verdade. Deus não dava R$1 uma cocada para nós. O povo olhava, Deus não, é o povo, né? O povo olhava e não dava R$1 uma cocada para nós. Mas, gente, japonês, onde se viu o pastor japonês? Não tem isso. É, não é? Não é raro? É, não é? Raro. Você está tendo privilégio essa noite. Mas nem mesmo a gente acreditava na gente. Mas a partir do momento que nós estamos permitindo a palavra tratar o nosso coração, que nós estamos recebendo daquilo que o pastor Zé Roberto carrega, que nós estamos obedecendo aquilo que ele nos instruía, tem medo? Claro que tem, amado. Nós ficamos muitas vezes titubeando, claro que sim. Mas é por isso que você carrega o Espírito Santo. Porque nesse momento o Espírito Santo, você pode ter comunhão com Deus. E o Espírito Santo vai dizer para você, vai. Caminha. Agora, se a gente, amado, não faz nada, então, como é que faz? Ainda você quer receber alguma coisa de Deus? Acho que tem alguma coisa errada. Eu estava lendo um livro de Kenneth Hagin essa semana passada, e aí chegou num certo momento que Kenneth Hagin estava falando sobre oração, e ele estava falando sobre pedir, não é isso? Que nós podemos pedir e nós vamos receber, não é isso? Não é isso que a palavra diz? Se você pede e recebe, não é verdade? Aí ele coloca assim, embaixo, nós devemos pedir, mas se a gente não sabe pedir, significa que talvez a gente ainda não nasceu de novo. A gente precisa nascer de novo. Porque se a gente pede errado, ou se a gente pede para benefício somente próprio, com o coração errado, talvez a gente ainda não se converteu. E muitas vezes nós temos esse olhar, somente eu. Mas o evangelho não se trata do eu, o evangelho se trata do nós. O evangelho não é para mim, é para nós. Porque a decisão deles, a fidelidade deles, de vir para o campo, de vir para a guerra, alcançou a sua vida. Não é? Algumas pessoas sofreram danos, claro, existiu morte aqui, mas algumas pessoas foram favorecidas. E quando nós começamos a crescer, a nos desenvolver, e vocês estão exatamente nessa fase, e eu falava para o Romeu ali atrás, que vocês vão entrar numa nova etapa nessa igreja, existe uma nova unção, assim como nós recebemos hoje, eles vão receber uma nova unção vindo sobre a vida deles, para que as coisas possam ser estabelecidas no reino do Espírito. Todas as vezes que nós caminhamos, que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos, nós vamos ser direcionados aqui. Josué foi para o vale pelejar, mas Arão e Iú ficou com Moisés levantando as mãos. Não se trata, amado, do que você vai fazer, se trata daquilo que Deus pede para você fazer. Vão se levantar novos Josués, novos Arão, novos Urs, e que cada um vai estabelecer ou vai fazer aquilo que Deus direciona. Agora, nós temos que estar conectados, nós temos que estar disponíveis ao ponto de entender aquilo que eles estão falando, porque eles estão direcionando uma igreja. Os pastores, aqueles que trazem a visão da igreja, aqueles que estabelecem as coisas aqui, são eles.
E a igreja precisa estar conectada a eles. Aquilo que eles dizem, a direção que eles dão, a visão que eles têm. Isso é salvação para nós. Gente, nada mais maravilhoso ou nada mais divino do que um chamado pastoral. Gente, só Deus para fazer um negócio desse funcionar. Um monte de gente aqui, cabeça diferente, pensamento diferente, idade diferente, criação diferente, todo mundo sentado ouvindo alguém pregar. Gente, isso não pode ser comum. E a partir do momento que nós começamos a alinhar o nosso coração, a partir do momento que nós começamos a entender aquilo que Deus está fazendo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, quando vocês perceberem aquilo que Deus está fazendo, o mover de Deus, as coisas acontecendo, se conectem rápido, sejam rápidos. Olha, gente, de todos esses anos que nós vivemos na vida ministerial, se eu pudesse orientar vocês, se eu pudesse colocar alguma coisa sobre vocês, sejam rápidos naquilo que o pastoreio está falando. O pastoreio está apontando uma direção, se conecta. Pastor, vamos lá, pastor, o que é necessário, o que precisa ser feito? Porque, amado, a próxima etapa que vocês vão entrar, são novas responsabilidades, são novos desafios. Agora, isso não se trata somente de coisas naturais. Nós não estamos falando aqui, amado, de colocar um ar-condicionado, de trocar um som, de aumentar o prédio. Não estou falando disso, estou falando de algo espiritual. Porque uma igreja, amado, ela é feita, ela é estabelecida por Deus com um pastor, mas existem pessoas que são apoio, coluna. Ninguém faz nada sozinho. E isso é necessário, fidelidade, conexão, coração, obediência, disponibilidade, muitas vezes abrir mão de coisas. Quantas vezes, amado, nós estávamos juntos, falando, conversando, até de madrugada, decidindo coisas. Ah, mas pastor, eu tenho que fazer isso. Se você quiser se conectar, manter sua fidelidade, abraçar aquilo que Deus está fazendo, é isso. Não tem como prosperar vivendo na margem. O rio flui. A gente entra nele e vai. Então, não alinhe seu coração. Deixa Deus tratar, deixa Deus colocar algumas coisas, deixa Deus tocar, deixa Deus mudar. E olha só que interessante. Números 14, verso 30, diz assim: não entrareis na terra prometida, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 32, verso 11 diz: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Josué, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 1, verso 38 diz: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Quantas direções Deus trouxe a Josué, quantas palavras Deus trouxe a Josué. Agora, Josué foi levantado depois de Moisés, para levar o povo até a terra prometida. Fidelidade, obediência, um coração conectado, um coração de servo. Veja que são características que hoje, muitas vezes, estão escassas.
Se você for estudar, Josué serviu Moisés por mais ou menos 40 anos. Gente, 40 anos. Você já... Acho que nunca passou pela sua cabeça. Você já parou para pensar, ficar 40 anos? Ah, não, a gente se cansa fácil. Hoje acho que não vou não. Aqui o pastor. Eu não sei qual foi o Satanás que colocou na cabeça do povo que pastor não merece honra. Que pastor pode ser tratado como qualquer um. Não, amado, desculpa. Pastor deve ser honrado. Você não sabe o que é pastorear uma igreja, estar à frente de pessoas, ser responsável por elas espiritualmente. Peso para quem tem chamado, não. Mas isso não significa que não existem responsabilidades. Isso não significa que não tenha muita oração, comunhão com Deus, abrir mão. Agora, você ficar servindo por 40 anos e depois ser levantado por Deus para que você possa levar um povo. Imagina 40 anos você servindo Moisés, vendo os milagres, as coisas acontecendo, o povo reclamando, o povo murmurando. Porque o povo ruim para murmurar. O povo reclamava que não tinha água, o povo reclamava disso, o povo reclamava que não tinha comida, que só tinha pão, que isso, aquilo, outro, que tudo era reclamação. Nenhum obrigado a Moisés. Você já agradeceu ao seu pastor? Já honrou a vida dele? Já ofertou na vida dele? Você tem o Pix dele? Eu vou dar dinheiro para pastor? Dá para Satanás aí na rua aí. Vai beber no bar ali na esquina ali. Então nós precisamos ter consciência do que é uma igreja, amado. Do que é estar à frente de uma igreja. Do que é ser chamado por Deus. E o que é você manter a sua fidelidade a Ele. Esses dois, conheço faz tempo. E sei que existe fidelidade no coração deles. E sei que existe obediência no coração deles. Pode, aqui no meio, se levantar e falar o que você quiser da vida deles. Conheço muito mais que vocês. Admiro, honro e sei o quanto Deus opera através da vida deles. Não é em qualquer lugar que você encontra isso. Não é em qualquer lugar. Portanto, seja grato às pessoas, ao pastoreio que Deus colocou sobre sua vida. Honre a vida deles. Porque existe muita fidelidade aqui. Existe muita dedicação aqui. Existe muita oração, existe muito joelho no chão. Não é de hoje. Nós estamos juntos desde 2012. Desde 2012. Orando, chamando a existência, clamando ao Senhor, um coração disponível, ligados, antenados naquilo que Deus fala. E isso hoje, não é em qualquer lugar que você encontra. Estou querendo exaltar eles aqui não, mas já estou. Eles entendem isso, tá bom? Eles entendem o que eu estou falando. Vou encerrar. Cadê o rapaz do violão? Vem cá, meu filho. Sobe aqui e usa a unção que Deus colocou sobre sua vida. Não se preocupe com eles não, tá? A bola para eles não. Não se preocupa com eles não. Deixa Deus te usar. Você sabe que os momentos mais importantes que nós temos com Deus é quando somos inspirados, né? Sabe disso, né? Então seja inspirado.
Deuteronômio capítulo 3, verso 25. Olha, aqui é um papo de Moisés com Deus. Ele diz assim, olha, rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse. Então aqui, Moisés, ele faz um pedido para Deus. Moisés queria entrar na terra prometida. E aí, o Senhor meio que dá um corta nele. Diz assim, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Deus fala para Moisés, ó, olha lá, olha em todas as direções, vê tudo, mas você não vai passar, você não vai entrar. E ele continua, 28. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Após anos de servir ao Senhor, Deus levanta Josué, para que ele leve o povo até a próxima etapa. Deus sempre vai marcar épocas e estações. Deus sempre vai levantar pessoas para que a gente possa caminhar para outras etapas. E eu tenho uma palavra para esse casal que está aqui. Eu tenho uma palavra para vocês. Se eu fosse vocês, eu anotava esse versículo, 2 versículos. São 2 versículos simples, mas que dizem muita coisa. Muita coisa. Está em Deuteronômios capítulo 3, verso 21 e 22. O contexto aqui, começou uma terra foi conquistada, e a terra começou a ser separada, a ser dividida entre os reis. E a palavra diz assim, também neste tempo, dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Esses reis, eles prosperavam. E Josué, ele viu isso. Josué viu. Romeu, quantas coisas você viu? Quantas coisas você vivenciou? Quantas coisas você aprendeu somente vendo? E Deus, ele é muito claro a falar com Josué, de que ele fala assim, os teus olhos veem tudo, o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Você está numa região, você está num ponto estratégico, que talvez nem vocês mesmos dão conta daquilo que pode acontecer aqui. Mas Deus sabe que você já viu, Deus sabe daquilo que está no seu coração, e Deus vai pelejar. Você está crendo para construir aqui? É isso aqui que você está crendo? Vou largar sua tenda. Vou largar seus olhos. Se você
deseja, cria para comprar esse prédio. O povo precisa ser esticado. Talvez o povo tenha uma mentalidade ainda retraída. Porque quando olha a volta, eu moro em Moreira César. É um distrito. É um distrito. É um lugar. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha alargando as tendas. Deus trabalha esticando. E o povo precisa ser esticado. Vocês dois têm frutos de fidelidade a colher. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. É certo, a Bíblia garante isso. E Deus vai levantar pessoas conectadas ao coração de vocês para que as coisas possam caminhar. Tenha calma, deixa as coisas irem acontecendo, mas estica o povo. O povo precisa ser esticado. O povo precisa ser empurrado. Eles mesmos não sabem da capacidade que existe neles. Existe um grupo de pessoas que vai se levantar para ajudar você. Eu sei que você já tem um grupo, Não, mas são mais pessoas, unindo em fidelidade ao seu coração, pela obediência de vocês, pelo caminhar de vocês, pela vida de vocês. Porque Deus honra a fidelidade. Deus honra. É impossível sermos fiéis e não sermos honrados por Deus. Moisés, 40 anos servindo. No final, foi ele quem levou o povo para a terra prometida. Foi ele que fez com que as pessoas pudessem adentrar a terra que emana leite e mel. Promessa de Deus. Tem promessa de Deus aqui. Tem promessa de Deus. Isso não começou hoje. Isso começou há muito tempo atrás. Isso começou no coração do seu pastor. E a sua fidelidade, a fidelidade de vocês dois, trouxeram vocês até aqui hoje. Mas ainda tem muita coisa. Ainda tem muito mais. Se vocês creem na construção aqui do lado, está tudo certo, está feito. Mas eu ouso a dizer para você, tem mais. Tem mais. Tem mais. E eu queria orar por vocês. Vaso. Vem cá, Maria. Vem cá. Vem cá, amor. Josué não foi colocado naquele campo de batalha à toa. Josué conhecia. Josué era conhecido de Deus e Josué conhecia Deus. As duas coisas. Deus conhece o seu coração e você conhece a Deus. Deus não vai confiar qualquer coisa na mão de qualquer um. Deus sempre confia coisas na mão de pessoas em que Ele tem o coração. E eu sei, Romeu, tudo que você tem realizado aqui dentro dessa igreja, toda a força que você impõe, mas tem um tempo em que Deus vem com uma unção também, para que possa trazer refrigério ao seu coração, que possa trazer refrigério sobre ela. Porque eu sei o que é pastorear uma igreja. Eu sei o que é conduzir um povo, um rebanho. Tem as ovelhas rebeldes no meio, né? Sempre tem os rebeldes no meio. Mas tem as ovelhas boas também, né? Amorosa, não é verdade? Tem os que dão trabalho, tem os que não dão. Mas às vezes, nós precisamos também de um refrigério. Nós precisamos também de uma unção. Todas as vezes que eu venho aqui em Guaratinguetá, eu venho atrás disso.
desse refrigério, dessa unção que toca a minha vida. E um novo tempo se estabelece hoje nessa igreja. Seja ousado. Você já tem vivido com homens ousados. Você tem visto coisas com homens ousados. Deus vai pelejar por você. É Deus quem peleja por nós. Não é? É Deus quem peleja. Não vem do povo não, tá? Não vem do povo. Vem de Deus. Vem de Deus. Deus vai inspirar o coração do povo para que ajude vocês, para que entregue nas mãos de vocês, para que confie em vocês. É dessa forma que funciona. Amém? Feche seus olhos. Estenda suas mãos para cá, gente. Senhor, nós te damos graças, Pai amado. Que privilégio é, Pai, poder desfrutar este momento com este casal, Pai amado. Nós vivemos tantas coisas juntos, Pai. Nós pelejamos tanto juntos. Foram tantas guerras, tantas batalhas, Pai amado. Nós enfrentamos tantas coisas, meu Deus do céu. E o meu coração se enche de tanta alegria, Pai amado, de poder viver esse momento com eles, Pai. Algumas pessoas ficaram pelo meio do caminho, Pai. E nós oramos por eles também, Pai amado. O desejo do meu coração é que todos eles pudessem estar vivendo exatamente o que eles estão vivendo, Pai amado. Mas, por N motivos, as coisas elas vão se perdendo. Mas o que importa, Pai amado, é que esse casal está aqui diante do Senhor, Pai amado. Com fidelidade do coração, com honra ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor confiou à mão deles, Pai. Pelejando, lutando, batalhando, Pai amado, porque nós confiamos no Senhor que está no alto, guardando as nossas vidas, Pai. Hoje nós não temos mais Moisés, nem Arão e nenhum levantando as mãos. Nós temos o Senhor Jesus Cristo que reina sobre as nossas vidas, e nós sabemos que o Senhor guarda, nos protege, Pai amado. Por isso eu oro, Pai, por uma unção fresca sobre a vida deles, Pai amado. Um fortalecimento, Pai, por dentro, para que eles possam caminhar ainda mais rápido, com muito mais força e ousadia, Pai amado. Que eles possam vivenciar, Pai amado, todas as colheitas e promessas, Pai, que o Senhor já fez sobre a vida deles, Pai. Existem muitas promessas, Pai. Existe muita colheita sobre a vida deles, Pai. Frutos que vão brotar, Pai amado. Frutos, Pai amado, que eles semearam lá atrás e que estão brotando agora, Pai, nas mãos deles, Pai amado. Obrigado, Pai, por todas as sementes. Obrigado por tudo aquilo que foi lançado na terra, Pai amado, com confiança. Senhor, nós te damos graças e impomos as nossas mãos, Pai amado, liberando da unção sobre a vida deles, Pai. Senhor, minha graça te basta, oh meu. Minha graça te basta. Ela te fortalece, ela te ampara, ela abre caminhos, ela destrava, ela quebra, ela arrebenta a unção que despedaça todo o jugo. Pai, obrigado, Pai, pela unção sendo derramada sobre a vida dele, Pai amado. Fortaleça ele por dentro, Pai amado. Ele já é forte, eu sei disso, Pai amado, mas que essa fortaleza se estabeleça ainda com mais força e ousadia, Pai amado. Que ele possa ver e ouvir, Pai, com os olhos e ouvidos espirituais, Pai amado. Tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele e para esta igreja, Pai amado. Obrigado, Pai, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, Pai amado. E por tudo aquilo que ele vai fazer para este povo, Pai amado. Muito obrigado, Pai amado. Nós oramos, Pai, pela vida da Maria, Pai. Oramos pela vida dela, Pai. Que o Senhor, Pai amado, traga ao coração dela, Pai amado, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela viu, Pai amado, porque é nessa fase, exatamente nessa fase, Maria, que você vai colocar em prática tudo aquilo que você vivenciou. Eu sei que você já tem vivido muitas coisas, mas ainda existem coisas que vão chegar até as suas mãos, debaixo da excelência que você viu, que você desfrutou, e que hoje você replica nessa igreja. Existe cheiro de excelência, existe cheiro de coração, existe cheiro de coisa boa, assim como a chuva molha a terra, e nós podemos sentir o cheiro, nós podemos sentir cheiro de excelência, de obediência, de coração sincero, e eu sei que isso está em você. Por isso nós
colocamos as nossas mãos, impomos as nossas mãos sobre você, liberando uma nova unção para fortalecer ainda mais todas essas coisas, para despertar ainda mais tudo aquilo que você já vivenciou e para te fortalecer, para você não parar, para simplesmente levantar, sacudir a poeira e continuar a fazer aquilo que Deus confiou às suas mãos. A mulher que auxilia, a mulher que é exemplo, a mulher que aconselha, a mulher que tem palavras sábias, a mulher que sabe influenciar da forma correta. Obrigado, porque você vivenciou isso. Você viu muitas mulheres, você viveu de perto com muitas mulheres que carregam isso, e isso está em você. Oh, nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Você também carrega uma unção única, capaz de auxiliar este povo, de ajudar o seu marido e de trazer essa igreja debaixo daquilo que só você tem. Obrigado, Pai amado. Nós te damos graças, Pai. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. 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 Oh, obrigado, Senhor amado. Oh, oh, glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por este casal, Pai amado. Nós te agradecemos, Pai amado, por tua bondade, por tua fidelidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Ah, Pai. Glórias a Ti. Cadê a ceia? Traz a ceia para cá. Vamos ceiar. Oh, aleluia. Pode vir, diáconos. Aleluia. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Ainda existem homens fiéis. Pode ser que você esteja decepcionado com muita coisa. E eu entendo isso perfeitamente. Quem nunca se magoou na igreja que atira a primeira pedra. Mas ainda existem homens fiéis. Homens que têm um coração disponível. Homens que se mantêm diante de Deus em oração, em submissão. E que desejam ver o crescimento de todos. O que Deus faz, amado, num pastoreio, numa igreja, não é para o pastor, é para a igreja. A igreja desfruta disso. E nada melhor do que você estar diante de uma igreja saudável. Isso é salvação para nós. Amém? Nós vamos ceiar essa noite, nós temos o privilégio de selar esse momento com uma ceia. E eu não sei você, mas eu diante da ceia do Senhor, eu me emociono, porque
é lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Jesus pagou um preço que era nosso. Nós fomos substituídos na cruz. Eu e você, era para que eu e você fôssemos crucificados, mas Ele decidiu ser obediente a Deus e veio nos substituir na cruz, para que eu e você pudéssemos nos tornar justos diante de Deus. Nós não merecíamos, éramos pecadores, mas Jesus decidiu pagar o preço, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus de novo. Josué, Moisés, nessa época, viviam muitas vezes de um Deus que vinha sobre, o Espírito Santo vinha sobre, mas a obra de Cristo proporcionou o Espírito Santo dentro. E aquilo que a gente podia muitas vezes desfrutar só de longe, agora a gente desfruta dentro. E essa é a grande diferença da nova aliança. Amado, se um crente entende a presença do Espírito Santo nele, nada mais para ele. Nada mais. Nada mais. Muitas vezes nós estamos cansados, mas o cansaço vem de muito trabalhar. Porque se nós pudéssemos compreender que diante do Senhor não existe culpa, condenação, miséria, muito menos cansaço. Muito menos cansaço. Se nós compreendêssemos o poder que habita em nossas vidas, nós agiríamos diferente. Se nós pudéssemos compreender aquilo que está em nós, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações seriam completamente diferentes. Mas eu oro de todo o meu coração, para que todos nós possamos compreender aquilo que nós carregamos, para que possamos viver o melhor de Deus. Eu, você, merecemos viver o melhor de Deus. Porque a gente quer? Não, porque Deus quer. Poxa vida. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente olha para a nossa condição. A gente olha para o nosso bolso. E pode ser que você põe a mão no bolso, não tem um real nem uma cocada. Mas não se trata de dinheiro. Não se trata de dinheiro. Não se trata do ter, se trata do ser. Amém? Você pode estender suas mãos para cá? Senhor, nós queremos orar pelo pão e pelo suco, Pai amado. Sabendo que este momento representa a morte do Teu Filho Jesus Cristo na cruz, Pai. Não é qualquer momento, Pai amado. Mas é um momento em que Jesus entrega a vida dele por nós. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados, Pai amado, pela obra dele, Pai. O sangue foi derramado naquela cruz para que os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades fossem lavados. O corpo dele foi moído na cruz, Pai amado, para que pudesse ser ressuscitada ao terceiro dia, Pai. Para que eu e os meus irmãos pudéssemos viver uma vida livre de toda condenação, Pai, toda culpa. Nós não devemos carregar condenação e culpa, porque Cristo levou na cruz, Pai. Por isso eu oro, Pai, para que quando esses alimentos virem sobre as nossas vidas, uma consciência da Tua presença em nós possa chegar até nós, Pai amado. A todo momento em que nós bebemos do suco e comemos do pão, Pai, que seja feita uma avaliação em nosso coração, para que nós possamos ver como nós estamos vivendo diante daquilo que foi conquistado por nós, Pai amado. Nós não devemos viver uma vida de qualquer forma, Pai. Nós não devemos viver de qualquer maneira, Senhor amado. Nós temos que ter a consciência que a obra de Cristo mudou as nossas vidas, para que nós pudéssemos viver nessa terra em comunhão com Deus, em paz com nossos irmãos, vivendo e desfrutando
de todas as promessas que a Tua palavra nos traz, Pai amado. Por isso eu oro, Pai amado, para que cada um de nós possa fazer um exame agora. A palavra diz que nós devemos nos examinar, e que se for encontrado algum caminho mau em nós, que nós possamos pedir perdão. Nós temos o privilégio, a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender de erros. E eu oro, Pai, para que seu povo possa olhar para dentro de si neste momento, Pai. E que se for encontrado algum caminho mau, que haja um pedido de perdão, Pai amado. E um pedido de perdão e que haja arrependimento em cada coração, Pai amado. Que as práticas não sejam mais vividas, mas que tudo se faça novo, Pai amado. Porque este é o propósito da obra de Cristo na cruz, Pai amado. Resgatar o teu povo, para que possamos viver de uma forma diferente, Pai amado. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Que haja um entendimento em cada coração e que possamos viver a plenitude da tua palavra, Pai amado. Plenitude, a plenitude de vida sobre as nossas vidas, Pai amado. Devemos viver exatamente como a tua palavra diz, Pai amado. Muito obrigado. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem pode ceiar, amado? Todo aquele que nasceu de novo. Não há finalidade ou não há entendimento daquele que não nasceu de novo em ceiar. Não faz sentido, não é? Porque a ceia, ela representa a obra de Cristo na cruz. E para que nós possamos participar, existe a necessidade de nascer de novo, porque você entende quando você proclama, quando você declara através das tuas palavras que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, isso faz com que o Espírito Santo habite em você e a obra de Cristo passa a fazer sentido para você. Amém? Então há alguém aqui que não confessou a Cristo? Há alguém aqui que deseja confessar a Cristo? Eu não conheço você, eu não sei. Todos aqui já confessaram a Cristo? Todos. Alguém aqui, por algum motivo, que também deseja retornar aos caminhos do Senhor? Não importa o motivo, talvez a gente se afaste, talvez a gente pegue um caminho errado, mas nada mais digno do que ser recebido de volta. Há alguém aqui que deseja? Não? Todos nasceram de novo, todos estão nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então, estamos todos aptos a ceiar. Amém? Eu vou pedir um favor para você. A partir do momento que você pegar a ceia, que você possa fazer a sua oração. Mas que acima de tudo, você olhe para dentro de você. E se houver alguma necessidade, peça perdão. Nada mais digno na vida de um homem, de uma mulher, saber reconhecer o próprio erro e pedir perdão. Seja ele para Deus, Espírito Santo, ou seja ele para sua esposa, o seu marido, o seu irmão. Esse é um momento de reconciliação. Amém? Então os diáconos vão distribuir os alimentos, você vai ter esse tempo. Aleluia. Você pode ficar de pé? Se você tiver liberdade, procura o irmão aí. Troca o cálice com ele.
Faz uma cara de profeta, libera uma palavra sobre a vida dele. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você está em família, você pode trocar o cálice aí, irmão. Você está em família aí. Isso, louve ao Senhor, levanta a sua voz aí, vamos lá. Aleluia! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vocês se servem lá? Se servem lá? Pode servir. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Receba da ceia do Senhor. Receba da ceia do Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos servidos? Amém? Privilégio de crente. Isso aqui é privilégio de crente. O mundo não sabe o que é isso não, mano. O mundo nem conhece isso. Mas nós conhecemos, vivemos e carregamos. Qual é a nossa função? Fazer esse Deus ser conhecido. Amém? Por isso, o mundo não conhece,
mas Ele pode conhecer através de você. Essa é a nossa responsabilidade. Refletimos Cristo aonde quer que nós possamos estar. Amém? Quando nós vivenciamos este momento de ceia, nós estamos celebrando a obra de Cristo na cruz e trazendo uma responsabilidade sobre nós. Vamos dar continuidade, porque aqui nós estamos publicamente mostrando que somos crentes. Crentes. Crente de marré. Crente de marré. Só crente até debaixo d'água. Até o sangue dá na canela. Essa é uma firmeza estabelecida no nosso coração, amado, que nada e nem ninguém pode tirar. A gente só retrocede se a gente quiser. Só se a gente quiser. Agora, se a gente estabelece isso no coração, se a gente decide firmar os pés, nada e nem ninguém pode nos derrubar. Amém? Então tenha essa consciência. Nós carregamos Cristo e celebramos Ele na ceia. Amém? Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Pai, de celebrarmos a ceia juntos em família, Pai amado. Nós celebramos juntos, Pai, essa ceia tão maravilhosa, Pai amado. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Sabemos que nada falta sobre nós. Sabemos que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Sabemos que somos sarados, curados, que não vivemos em miséria, que nós andamos, carregamos o Senhor aonde quer que nós possamos ir, Pai amado. Obrigado, Pai, por essa consciência no nosso coração, Pai amado. Nós declaramos, Pai amado, Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós somos obedientes e fiéis a Ti, Pai amado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Coma do pão. Rapaz, que pão bom. Misericórdia, eu quero esse pão para fazer a ceia lá em São José. Maravilhoso. De Deus esse pão aqui. Meu Deus do céu. Maná do céu. Vem direto do céu. Obrigado, Senhor. Beba do suco. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai amado, por vivermos esse tempo. Obrigado por essa igreja, Pai. Eu oro pela vida do Teu povo, Senhor. Que nós possamos juntos viver e desfrutar da Tua palavra, Pai amado. Que possamos nos encontrar muitas e muitas vezes, Pai amado. E que por onde eu passar, Pai, eu possa ver o Teu povo de Moreira a César crescendo, Pai amado. Se divertindo diante da palavra, Pai amado. Se mantendo em fidelidade, Pai amado. Eu vou voltar aqui, Pai amado, e vou ver com os meus olhos aquilo que o Senhor vai fazer através deles, Pai amado. Obrigado, Pai. Nós somos gratos, Pai amado. Muito obrigado. Você pode levantar um clamor de agradecimento ao Senhor? Isso. Deixa sair do seu coração. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você vai ser esticado, viu, gente? Oh, aleluia. Eu não vou ficar sozinho nessa não, aleluia. Você vai ser esticado. Você vai dançar sem querer, você vai correr sem querer, você vai rir sem querer. Já começa hoje aí, fala ha. Olha para quem está do lado e fala aí, ha. Chegou o tempo, é isso aí. Corre, dança, pula, faz alguma coisa, mas que... Oh, aleluia.
Oh, aleluia! Tá feito! É pronto, é nosso! Oh, aleluia! Oh, aleluia! É! Aleluia! Eu creio mesmo, viu? Algo da parte de Deus foi liberado para nós. E nós agradecemos mesmo. Márcia, Rodrigo, Pedro, Daniel, são sempre bem-vindos. Eu sei que todo mundo, claro, é sempre bem-vindo, mas foi muito especial para mim esse culto hoje. Um filme passou na minha cabeça. Um filme mesmo. Ficaria ali sentado ouvindo vocês tranquilamente. E eu sei que eu recebi coisas e a igreja também recebeu coisas. Eu quero que você saiba, pastor, que vocês vão entender bem o que eu estou dizendo. Pastor José Roberto sempre foi e será o nosso pastor. Isso é fatura liquidada para nós. Nunca teve problema quanto a isso. Mas o senhor também sempre foi. Quero que o senhor saiba, sempre foi o acesso que eu tive, as coisas que eu podia perguntar. Era na sua casa que a gente ficava até de madrugada. Eu lembrei desse dia. Eu sentei lá, eu chorava desesperado, gente. Desesperado. Porque para mim era muito mais fácil ficar sentado ouvindo o pastor Rodrigo do que estar aqui hoje. Para mim era muito melhor quando eu tinha caminhonete e carregava pneu para fazer o... Não sei se vocês sabem, mas o primeiro Acampa Zip eu não queria ir. Fiz cara de brabo, porque era tipo férias, alguma coisa assim. Eu falei, eu tenho que ir, ver aquela coisa. Que aqui em Moreira César não tem, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aí eu fui pela obediência. Aí era 4 dias só, né? Não era nem 40, 4, eu já riei. Pensa, aleluia. Mas quando no final daqueles dias que foi o Herênio Ramiro, eu me arrependi, pedi perdão para eles e aí nos próximos eu já estava querendo. Aleluia. Nos próximos já foi mais fácil para mim, entendeu? Então muito obrigado por não desistir de nós. Vê em nós coisas que a gente não via e eu vou melhorar em nome de Jesus. Próxima vez que o senhor vier aqui já vai estar esticadaço em nome de Jesus Cristo. Vai ser top das galáxias em nome de Jesus. Nós temos sempre essa prática, né, nesse lugar, uma prática santa, de honrar a vida dos ministros que passam por aqui, honrar essas unções. O pastor do Verbo da Vida não cobra R$1 para pregar, não sei se você sabe. Eles vieram lá de São José dos Campos. E nós não vamos deixar eles sair daqui sem uma boa oferta. Eu encorajo você a procurar ali a Aline no final. Pode fazer isso via Pix, pode ser na maquininha de cartão. Ou se você precisar, pode colocar nesses cestos que tem aqui, que a gente vai repassar isso para eles, tá bom? Estenda suas mãos para lá, a gente vai orar, vamos tomar um café junto. Já sabe, Marcelão, fecha a porta ali, não deixa ninguém sair, que a saída é por aqui, tá bom? Para que a gente possa tomar um café junto ali. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos, Pai, a nossa mesa. Declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, santificado pela oração e pela palavra, no nome de Jesus. E nada nunca vai faltar na nossa mesa e dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Tem aniversariante para que a gente possa orar por você que fez essa semana. Eita, vem para cá. Eu sei que a Tainá também fez aniversário, né? Não estava aí. Aleluia. No final do mês, gente, no último domingo desse mês, começa também o nosso discipulado. Você que não deu o seu nome para Malu, inclusive a pastora, ela que faz o pão, viu? Já pode, já, aleluia. Pega a receita lá. Já pode dar o nome para a Malu, não sei se ela vai dar a receita do pão para você também ou não, mas se quiser, pede, aproveita. Ela, tá vendo? E aí, procure ela, dê o seu nome para o discipulado, é importantíssimo que você faça, você que se sente membro, participante dessa igreja, nós pedimos e precisamos que você faça esse discipulado, amém? Em nome de Jesus, eu sei que vai ser um tempo maravilhoso. Estenda suas mãos para cá, aqui tem aniversário de vida, de casamento também, aleluia, eita glória. Então vamos crer que vamos fazer mais um filho também, aleluia. Vamos multiplicar, vamos expandir. Não, a igreja vai crescer, daí vai ter, pode ficar tranquilo, aleluia. Deus é bom, Pai, obrigado, em nome de Jesus Cristo, pelo favor divino. E o Senhor, Pai, surpreendendo eles com a sua bondade. A materialização, Pai, daquilo que o Senhor tem para a vida deles acontecendo em nome de Jesus Cristo. E Efésios 3:20 se tornando uma verdade sobre a vida de vocês. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pedirem ou pensarem. A versão viva diz, mais do que os seus mais sublimes pensamentos, anseios, esperanças. Então, vai ser maior do que vocês pensaram, mais do que vocês planejaram, e aquilo que foi liberado sobre a nossa vida hoje de esticar, vai ser sobre a vida de vocês também, em nome de Jesus. Então, gente,
Beijo no coração, em nome de Jesus. Vamos tomar um café lá no fundo, nós todos.